Olá, queridos, mais uma vez aqui com vocês, né, abordando um tema que a gente já conversou na semana passada. Com certeza você vai tirar algum bom tesouro dessa nossa reflexão de hoje. Bom, hoje, falando sobre família e nesse tema, né, tão específico que nós trouxemos para trabalhar com vocês, família, refúgio ou campo de batalha. Foi nos pedido numa pesquisa, numa enquete pequena que nós fizemos lá na nossa página no Instagram, sobre que tipo de relacionamentos as pessoas gostariam de estar ouvindo aqui. E me pediram que falássemos sobre o relacionamento com irmãos e o relacionamento com os colegas de trabalho. Nós vamos procurar abranger um pouquinho cada uma dessas duas partes, nos aprofundar um pouquinho, né? E tentar trazer um pouco de clareza se talvez tenha alguma parte obscurecida para aqueles que nos pediram essa reflexão para hoje. Não tem como nós falarmos sobre relacionamento e darmos exemplos e nortearmos e tentarmos darmos algumas dicas se nós não trouxermos para dentro dos relacionamentos da Bíblia. E eu anotei aqui alguns relacionamentos que nos ensinam, que nos mostram, né, que nos dão um norte dentro daquilo que o Senhor tem desejado falar conosco. A grande realidade é que se você for pegar para ler desde Gênesis até o Novo Testamento, você vai pegar esse conflito, você vai perceber esse conflito entre irmãos. No Antigo Testamento, a gente observa também muitos pais que não tiveram muito sucesso na criação ali com seus filhos, né? A gente tem vários exemplos que inclusive trouxeram coisas drásticas, resultados ruins para dentro das suas famílias, né? A gente tem o primeiro exemplo do primeiro caso de conflito entre irmãos, Caim e Abel. E a gente vê ali o primeiro homicídio relatado na Bíblia. E é algo importante, precisa ser falado aqui. Não se fala muito ali da criação que se deu aos dois, mas logo na nomeação em que receberam, né, Eva já faz uma diferenciação entre os filhos. E talvez sim esse seja um ponto de partida e que tenha encontrado abrigo no coração de Caim em relação a Abel. Logo no início, quando ele oferece a sua oferta junto ao seu irmão vem e oferece das primícias da terra e depois ele vem oferecer a sua oferta. Quando ele percebe que foi rejeitado ali por Deus, ele logo já abriga no coração um sentimento faccioso, um sentimento de ciúmes, né? Anotei até aqui para não perder em relação a isso. Foi induzido pelo ciúme e pela raiva. Aliás, esse texto é bom que se fale, tá? Tá lá em Gênesis 4, no versículo 9, o que está mais relatado a respeito desse homicídio. Mas nesse versículo em específico, eu achei muito interessante, e aí eu quero também estar falando sobre isso com vocês, de que começou lá essa história lá entre os dois quando a oferta foi oferecida. E aí já se demonstrou com as suas atitudes qual era o sentimento do coração de Caim. Mas depois é como se Deus estivesse dando uma segunda oportunidade para Caim. É como se Deus estivesse dizendo assim: tem certeza que você vai continuar com esse sentimento? Quando Deus pergunta: cadê o seu irmão? E vocês sabem qual é a resposta que ele deu, né? Uma resposta mal criada e uma resposta que mostrou ali não mostrou um remorso, não mostrou um arrependimento, mas demonstrou inclusive um pequeno sarcasmo, né, da parte ali de Caim, quando ele disse: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Olha que audácia, né, falar isso para Deus. E ele ainda assim permaneceu, continuou no sentimento do seu coração. E a gente vai percebendo ali que Caim acabou abrigando essa situação, acabou abraçando, né, esse sentimento de ciúme, de raiva e acabou derramando o sangue do seu irmão sobre a terra. E o quanto isso foi danoso, o quanto isso amaldiçoou a terra e amaldiçoou toda a descendência de Caim, todo o seu futuro, toda a história que nós vemos decorrer depois disso, a gente percebe que não foi algo frutífero, algo que tenha gerado bênção. Daí já foi o primeiro relacionamento que nós podemos pautar à luz do que nós queremos falar hoje. Veja, eu falei aqui sobre ciúme e raiva. É interessante, eu sou mãe de 3 filhos, né? E já posso, de uma certa forma, observar e falar através da minha observação, a minha experiência,
aquilo que eu vejo. Também tenho um irmão, tenho a minha experiência pessoal também. E é interessante que quando criança, esses sentimentos, eles vão aflorando dentro de nós. E muitas das vezes, verdade seja dita, não que sejam plantados pelos seus pais, não que sejam sentimentos que são gerados através de atitudes dos pais. Muitas das vezes são, e a gente vai ver aqui um pouquinho isso mais para frente. Mas cabe aos pais perceber e cortar no momento certo, para que aquilo não cresça e não se desenvolva ao longo dos anos na vida daquela criança. Principalmente quando ela já tem um irmão ou quando ela virar à frente ter outros irmãos. E mesmo que não tenha, mesmo que seja filho único, é bom que essas coisas sejam trabalhadas na vida dessa criança para que quando chegue lá na frente, no relacionamento com os seus pares, ela não venha desenvolver uma atitude do que a gente chama, né, de crianças imaturas, crianças que fazem birra, crianças que não sabem conviver com o outro porque sempre viveram dentro da sua redomazinha ali, o egoísmo sempre fez parte do seu universo. É preciso que os pais tenham essa visão, é preciso que os pais estejam atentos a isso, porque sim, cabe a nós mostrar o certo e o errado, cabe a nós colocarmos limites. Mas há casos, queridos, em que a gente sabe em que mesmo os pais corrigindo, mesmo os pais pontuando, estando ali aparando as arestas, há casos em que há irmãos que mesmo assim começam a desenvolver isso quanto mais nos seus corações. E a gente vê já irmãos em vida adulta, ainda se comparando aos seus irmãos ou até mesmo se sentindo preteridos. É um fruto tão nocivo, isso gera algo tão ruim na vida da pessoa, que a pessoa não é capaz de enxergar e de receber o amor do seu irmão ou da sua irmã, dos seus pais, dos seus familiares, quiçá de quem está ao seu lado. Porque ela começa a se contaminar desse tipo de comportamento e fica difícil depois fazer o caminho inverso, porque ela já está tão acostumada, está tão impregnada daquilo, que para fazer o caminho inverso, a pessoa vai precisar de muito boa vontade e sim do poder de Deus para trabalhar e tratar esses sentimentos que não foram tratados lá na infância. Olha só que interessante, né? Eu não quero ficar aqui falando só da parte da infância, mas é uma grande realidade. É como eu já disse para vocês várias vezes. Hoje a gente pensa, olha para trás na nossa infância e vê que é uma parte da nossa vida em que a gente passa o resto da vida tentando resolver. Olha a responsabilidade dos pais e de nós mesmos, quando já temos um certo entendimento, de parar isso, de interromper isso nas nossas vidas. Isso é necessário. Não podemos crescer adultos imaturos, adultos que estão adultos na idade cronológica, mas na sua idade psicológica continuam ainda aquele filho ou aquela filha mimada. Nós precisamos interromper isso para que a nossa convivência, até mesmo não somente dentro da família, mas dentro da sociedade, dentro da igreja, possa se posicionar de acordo com aquilo que a gente é. A pior coisa que existe, gente, é você lidar com uma pessoa de 40 anos com a mentalidade de 15, de 16. E a gente vê muito isso hoje em dia, muito. E o que isso tem a ver com relacionamento entre irmãos, Milene? Tem a ver, sabe por quê? A psicanálise ela afirma categoricamente sobre estudos em que o irmão, ele é o primeiro contato que a pessoa tem dentro de casa, ou aquele primo mais próximo para os filhos únicos, né? O primeiro contato que se tem com a pessoa que vai ser ali o seu primeiro relacionamento, fora os seus pais, né? Eu até anotei aqui, deixa eu ler para não falar bobagem. O relacionamento com irmãos de sangue é vital para a compreensão da saúde emocional do ser humano, para a criança. O irmão normalmente é o primeiro amigo, o primeiro rival e o primeiro competidor. Aí você vê a importância disso, né? A importância de entendermos esse relacionamento, para então nós nos tornarmos, sim, adultos maduros, adultos em que compreenderão e trarão essa essência do que viveram dentro da sua casa para fora, para a construção de um próximo lar, né? Porque certamente temos essa pretensão, aqueles que não são casados, que desejam se casar, aqueles que já estão casados, que desejam construir família, você vai trazer a sua essência daquilo que você viveu. Então é necessário que isso esteja bem estruturado, para a gente poder então compreender, para a gente poder trazer isso para a nossa nova jornada, né? Aquilo que nós vamos começar a trilhar a partir daquilo ali. Então, esse relacionamento de irmãos, assim como o relacionamento com os pais, ele é super necessário que seja saudável
e que traga esse benefício, que traga esse fruto, que traga essa bênção consigo. É necessário que a gente coloque isso, porque não é uma coisa que você pode dizer assim, mas a Bíblia fala, mas a gente vê tantos relacionamentos ruins que deram errado, tantos pais que fizeram errado. Mas é justamente aí que a gente precisa olhar e parar e observar. Você deseja fazer o errado? Eu acredito que não. Então a gente precisa olhar e aprender com os erros que foram descritos, que foram deixados para nós ali na Bíblia. A gente sabe que ao longo dessa caminhada, a gente vai vendo depois, Abraão, por exemplo. Abraão, ele aceitou a sugestão de Sara, mas depois o que ele fez? Ele preferiu Isaac e preteriu Ismael. Indiretamente ele fez isso, ele aceitou a sugestão de Sara, acatou a sugestão de Sara e despediu Ismael. Até hoje nós vemos conflitos pela decisão deles, dos dois, né? Vemos conflitos até hoje entre os árabes e os judeus. Nós vemos isso acontecer. Nós vemos isso até hoje, os resultados, os frutos que ficaram. Depois, mais à frente, Isaac fez a mesma coisa. Ele preteriu Jacó a favor de Esaú. Só que Rebeca fez o que ela fez lá na história, que a gente já conhece. Jacó recebe a bênção e Esaú fica fora daquilo que era para ser para ele. Mas a preferência ali de Isaac era por Esaú. Depois, mais à frente, a mesma coisa. Jacó repete a mesma situação com José. Tantos filhos, uma família tão grande, e a gente vê acontecer a mesma coisa. Jacó exalta José. E a gente vê que há uma situação ali em que depois vai transcorrer em tantas outras coisas, tantos aprendizados com José depois. Mas a verdade é que José, ele vestiu aquela capa, né, de filho favorito, e sim, ele fazia algumas situações que ficassem ali bastante difíceis, que dificultavam ali para os seus irmãos. Nós vemos isso, esse relacionamento. Sim, ele tinha os sonhos, sim, Deus tinha propósitos nisso, sim, José soube, depois foi amadurecido ao longo dos anos com todas as situações que ele passou. Mas a verdade é que ele tomou para si essa capa que Jacó colocou sobre ele. José, de uma certa forma, também nós olhamos ali naquele contexto, quando José começa a declarar os seus sonhos aos seus irmãos, a sua mãe já não vivia mais, sua mãe era morta, né? Então ele já tinha uma falta de referência da sua mãe, vamos dizer assim, né? Ele tinha Lia como mãe dos seus irmãos, mas certamente havia uma carência no coração de José. E José também, com certeza, não pensem vocês que José depois, de imediato, aceitou os irmãos e perdoou os irmãos e fez tudo o que ele fez como se fosse de uma hora para outra, porque não foi assim. Deus permitiu, por seu propósito, que ele passasse todo aquele tempo ali no Egito, sendo trabalhado. Ele foi trabalhado na casa de Potifar, ele foi trabalhado na prisão, ele foi trabalhado depois à frente ali junto como governador ao lado de Faraó, para que então ele chegasse no momento oportuno, no momento certo de saber, eu recebi graça do Senhor, eu preciso dar aquilo que eu recebi. E o Senhor trabalhou com certeza, trabalhou no coração de José o perdão. Então José pôde, quando recebeu seus irmãos ali de volta, perdoar e novamente religar a família. E o perdão? O perdão é algo que vai permear a vida dos irmãos, eu acredito que desde que mundo é mundo. Porque se não houver o perdão, se não houver o amor, não tem como relacionamento nenhum prosseguir. Nós sabemos, e eu vi esses dias, muito interessante, a terapeuta da minha filha fez aniversário esses dias, ela colocou lá uma foto, né, do aniversário dela com as irmãs, e eu achei muito interessante que ela colocou, a gente briga, mas a gente se ama, né? E eu acho que é bem assim que acontece entre os irmãos. É claro que divergências vão acontecer, é claro que vai haver aquela briga, vai ficar uns dias sem se falar, vai ficar aquela situação meio desconfortável, mas inclusive enquanto nós estamos dentro de casa nos obriga a isso, porque nós estamos nos cruzando o tempo todo e nós somos obrigados a, de uma certa forma, trabalhar dentro de nós esse perdão. Como conviver debaixo do mesmo lar, da mesma casa e viver assim, cada um virando para um lado? Eu sei que há casos que existem, infelizmente, existem casos de irmãos assim, né? Mas nós devemos batalhar contra isso. Nós, filhos de Deus, precisamos seguir o exemplo de Jesus.
A palavra do Senhor diz lá no Novo Testamento que se eu odeio o meu irmão, eu ando em trevas, sou eu que estou tateando em trevas. E isso não é só para o relacionamento de irmãos na igreja, os irmãos espirituais, a família espiritual que recebemos, mas principalmente os nossos irmãos de sangue. Não podemos agregar nos nossos corações ódio, rancor, raiva dos nossos irmãos. Olha, a responsabilidade que temos hoje na Nova Aliança é muito maior do que antes no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Hoje basta nós pensarmos, basta nós sentirmos, basta liberarmos esse sentimento que nós já estamos pecando. Se o nosso sentimento, se o nosso pensamento é nocivo, não convém com a palavra do Senhor. Então, olha a responsabilidade. Hoje, talvez, não há irmãos que matem o outro, propriamente dito, derramando sangue, mas há muitos irmãos matando os seus irmãos aqui, ó, na cabeça, no coração, nos sentimentos. Isso precisa ser reavaliado à luz da palavra de Deus. Porque se você é um homicida no seu pensamento, nos seus sentimentos, naquilo que você entende por certo, então o seu sentimento, o seu pensamento, a sua maneira de ser como filho de Deus, como cristão, precisa ser reavaliada. Nós não podemos, de maneira alguma, olhar e conviver com o nosso irmão, principalmente nosso irmão de sangue, desejando mal, desejando nunca mais ver, nunca mais falar, nunca mais ter contato. Precisamos reavaliar isso à luz da palavra de Deus. Sempre há um caminho, em Deus sempre há um caminho. E nós vemos essas histórias. Outra história também para a gente que fica bem latente depois da história de José, eu acredito, é a história de Davi. Davi, nós sabemos, antes de entrar na história de Davi como pai, Davi como filho. Davi, como filho, também enfrentou situações ali, né, com o seu pai, na sua casa, com seus irmãos. Nós vemos que, agora eu não me lembro muito bem qual era o nome do irmão dele, em que foi assim bastante áspero com ele quando ele foi encontrar os irmãos ali no campo de batalha, né? Quando o pai manda ir lá levar os suprimentos. Eu me lembro muito bem que um dos irmãos olha para ele e diz assim: "O que vieste fazer aqui? O que você quer agora?" Como quem diz assim, e agora? O que você vai trazer agora? Mais uma vez você está aqui perturbando? Mais uma vez você veio aqui tirar minha paz? Assim que o irmão dele recebeu ele. E ele prontamente, Davi respondeu com brandura e falou: "Por que isso tudo? Eu só quero saber o que está acontecendo. O que eu posso fazer para ajudar?" E quando Davi ele se posiciona e diz: "Não, diz lá para o rei que eu vou batalhar, eu estou pronto, eu estou disponível." Mais uma vez os seus irmãos fazem chacota dele. Então a gente vê que Davi, até por seu pai também, né? Vamos considerar isso. Porque quando o profeta chega para ungir Davi, todos os irmãos são chamados ali pelo pai de Davi para passarem diante do profeta, menos Davi. Davi foi o último, até que Deus disse ali ao profeta Samuel: "Vocês estão olhando com os olhos da carne. Eu observo, eu olho o coração." E aí é quando o pai fala e diz: tem o Davi, manda chamar o pastor de ovelhas. E aí mandam chamar Davi, né? Então, assim, a gente já vê esse contexto familiar ali que Davi vivia, que também não era muito favorável com seus irmãos. E talvez sim tenha sido isso que pode ser, eu não posso afirmar categoricamente, que tenha feito também Davi levar isso posteriormente aos seus filhos, porque Davi não soube governar bem a sua casa. Nós sabemos que entre os filhos de Davi houve ali uma sucessão de situações em que ficaram exemplos para nós na Bíblia, exemplos assim terríveis entre irmãos que não conseguiram conviver, que tentaram usurpar o lugar do outro, que tentaram até mesmo matar o outro, e nós vimos esse tipo de situação. Eu sei que depois da situação com Batseba, né, o profeta Natan ali declara para Davi que a espada não se apartaria da casa dele. Mas por que chegou a esse ponto? Nós temos visto, tem até um vídeo do pastor Daniel aqui no canal Palavra 2 que fala sobre maldição hereditária. Se você não viu, vá lá, procure o vídeo, veja, assista para você entender um pouquinho, né, como que essas coisas percorrem as gerações. Mas nós podemos interromper. Hoje nós podemos interromper porque a responsabilidade é pessoal. Mas talvez Davi não tenha tido esse tipo de entendimento naquela época. E aí a gente observa que esse caminho, todo esse caminho que foi feito na vida de Davi, todo esse caminho que foi feito, pode sim ter trazido essa situação para os seus filhos. Então a gente entende que a Bíblia está recheada de exemplos para nós. Mas o exemplo maior que fica para nós, queridos, nesse tempo, é o exemplo de Jesus.
Jesus, quando foi questionado ali, e esse texto está lá em Lucas 12, 14, e disse um na multidão, Jesus estava ali no meio da multidão e uma pessoa veio, um deles veio e disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? Ou seja, Deus não estava ali para arbitrar entre ganância e mesquinharia. Deus não estava ali para arbitrar entre eles a herança. E a gente vê muito isso também, irmãos brigando por conta de herança. Gente, quão triste é isso. Às vezes o pai, né, um senhorzinho de idade, ou a mãe que já está de idade também, já bem velhinha, e os irmãos dividindo ali, fazendo, né, a divisão das suas heranças, sem o pai, sem a mãe ter partido. Quão triste deve ser isso para o coração de um pai e de uma mãe. E o que mais a gente vê também são irmãos entrando em conflito, em campo de batalha, por conta desse relacionamento mal resolvido, que não veio sendo trabalhado ao longo dos anos, que foi sendo deixado de lado e acabou gerando situações conflituosas, amargas, difíceis e muitas das vezes até irreversíveis, quando chega, né, ao ponto de, como aconteceu lá com Caim e Abel, de ter o primeiro homicídio sobre a face da terra. Então nós precisamos observar isso, precisamos trazer o exemplo de Jesus sempre dentro dos nossos relacionamentos, para dentro das nossas casas, das nossas famílias. E sim, a casa, a família é a gênese de tudo. Aqui nós precisamos ser moldados e trabalhados para então sermos, sim, filhos de Deus, à luz do que o Senhor tem nos chamado para ser, testemunhas, sal e luz desta terra. Para finalizar, eu sei que vai ficar bem pouco tempo para aquilo que eu vou falar agora, mas aprove Deus que fosse dessa forma. Falando dos relacionamentos com os amigos de trabalho, eu quero trazer apenas 2 exemplos para vocês, José e Daniel. José ali foi um bom governador, ele sabia onde ele estava, mesmo antes de estar ao lado de Faraó, ele foi treinado na casa de Potifar. Ora, é unânime quando a gente vê falando de José, como que José se resguardou, mesmo ali sofrendo todo o assédio da mulher de Potifar. Ele podia ter aceito o assédio, ele podia ter se envolvido, ele podia ter dado vazão à sua própria carne, mas ele ali entendeu em que ele estava cumprindo um propósito de Deus. Ele ali tinha uma intimidade com Deus. E mesmo numa relação de trabalho com o seu chefe, com a autoridade que estava sobre ele, ele soube preservar o que era de mais importante, que eram os princípios no qual ele havia sido solidificado. O respeito, o temor a Deus e a sua palavra e a sua lei. Assim também foi com Daniel. Nós vemos a respeito de Daniel como Daniel foi um homem sábio, um homem que foi procurado, um homem que perseverou, um homem que trouxe, mesmo vindo tão jovem, sendo levado cativo, trouxe toda a sua carga, a sua experiência ali para dentro de Babilônia e mesmo assim não abriu mão dos seus princípios. São 2 pequenos exemplos, pequenos de tempo, mas eles são grandiosos na Bíblia, que eu indico você que você leia. Se você não leu o livro de Daniel, leia o livro de Daniel, para que você entenda um pouco mais sobre isso. As posturas, tanto de Daniel quanto de José, foram importantíssimas para que eles então alcançassem ali a plenitude da vontade do Senhor, do propósito do Senhor para aquele tempo. Talvez você diga assim, Milene, mas naquele tempo era um cenário tão diferente, uma conjuntura tão diferente, mas os princípios são os mesmos. Você deve agir assim com os seus colegas de trabalho. Como eu falei também no vídeo passado, não sei se vocês vão lembrar, com princípios não há flexibilidade, precisa haver firmeza. Já com situações cotidianas do dia a dia, você pode avaliar. Se não fere os seus princípios, então você pode ser flexível. Isso pode ser trazido também para os nossos relacionamentos com os nossos amigos de trabalho. Eu aconselho você que volte o vídeo, pegue as referências bíblicas, que você se debruce sobre elas e que você busque, à luz da palavra do Senhor, esclarecimentos ainda maiores, porque eu sempre digo, nós aprendemos em público, falamos em público, mas não podemos terceirizar os tesouros escondidos de Deus, porque Ele tem reservado eles
para cada um de nós. E certamente, indo no seu quarto em secreto, o Senhor vai ministrar, vai palestrar muito mais com você. Seja grandemente abençoado, faça dos seus relacionamentos refúgio do Senhor, refúgios feitos em Deus, criados em Deus, trabalhados em Deus. Com certeza você vai poder usufruir, você vai poder desfrutar de todos os benefícios de viver uma palavra, de viver uma vida à luz da palavra. Deus os abençoe grandemente. Tenha um relacionamento à luz da palavra de Deus. Faça da sua casa, do seu relacionamento, um lugar de refúgio e não um campo de batalha.